Cheguei trazendo um conteúdo nota 10 para você que vai fazer uma prova que tenha redação. Hoje nós vamos falar a respeito dos eixos temáticos. Então fica comigo, porque essa aula vai ser, maravilhosa. Bom, o que são os eixos temáticos? O que eu vou chamar de o 7 do sucesso. O que é esse danado desse 7 do sucesso? Olha só. Quando eu falo eixo temático, significa que qualquer tema que você vá fazer, que você vá produzir uma redação, ele vai se encaixar em algum desses eixos aqui. E quando você reconhece isso, quando você assimila esse conteúdo, fica muito mais fácil de você ter um repertório para a sua redação. Porque você identifica, por exemplo, uma proposta, tema, que fala a respeito dos problemas associados à educação. Você já sabe que está no eixo educação. Um tema que fala a respeito da crise hídrica no país. Você já sabe que está no eixo meio ambiente. Um tema que verse a respeito das preocupações que envolvem o uso indiscriminado das redes sociais. Você está no eixo saúde e tecnologia. Por que saúde? Porque é uma questão de saúde mental. O excesso de internet, o excesso de redes sociais pode provocar ansiedade, depressão, distúrbios neurológicos. Então a gente entra no tema saúde. E tecnologia por quê? Porque nós estamos falando do avanço tecnológico, do uso de aparelhos que também tem uma parte boa. Eles fazem com que a nossa sociedade possa evoluir. Então você não pode negligenciar esses dois aspectos, o da saúde e o da tecnologia. Percebeu como a gente consegue englobar qualquer tema dentro desses eixos aqui? É por isso que eles são os 7 do sucesso, porque são 7 eixos e você vai ver agora comigo repertório para cada um deles. E o que eu te sugiro? Pega um caderninho, anota, porque você precisa alimentar esse caderno com novos conteúdos. À medida que você vai vendo o jornal, lendo o livro, assistindo às aulas de história, você vai tendo mais repertório para quê? Acrescentar nesse caderninho da redação. Ele é essencial no seu processo de estudo. Então, vamos juntos. O triângulo da formulação. O que é isso, Catarina? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O triângulo da formulação, ele vai te apresentar a estrutura do seu texto. Como que é essa estrutura? É a tese, a argumentação, são 2 argumentações porque 2 parágrafos de desenvolvimento, e a conclusão. Por que a tese está aqui em cima? Porque é na introdução. A tese é o ponto-chave do seu texto. É ela que vai ditar todo o resto. Olha aqui, a tese é o que vai irradiar para todos os lados. A tese ela vai definir qual a argumentação que você vai usar e vai definir a sua base, a conclusão para solucionar aquele problema ou então a reflexão daquele problema, beleza? Então a tese ela fica no topo, ela é central, ela que vai irradiar para todos os lados. Aqui nós temos a argumentação e na base a conclusão. Então esse é o nosso triângulo da formulação textual. O que você precisa se atentar é que o eixo temático e o repertório, eles fazem parte dessa base. Por quê? É a partir do eixo temático e do repertório que você vai construir uma argumentação sólida, vai embasar o seu texto. Não adianta falar assim, é importante que você frequente a escola. Você vai perguntar, mas por quê? Ir para a escola é tão chato. E aí eu vou trazer uma série de argumentos que vão te mostrar que ir para a escola não é só porque você precisa se formar ali, pegar um diploma depois e, tá bom, acabei, não vou mais estudar. Não, não é assim. A escola, ela vai te ajudar a se preparar para a vida, para que você seja um cidadão
melhor que você exerça os seus direitos. Quais? Que você saiba como votar bem numa eleição, que você aprenda a dialogar e a conviver em sociedade. A escola não é só para você ganhar um diploma, se livrar e ai, tchau, pronto, cresci, agora eu vou trabalhar. Não, não é só isso. Você precisa ir para a escola de forma ativa, para participar, para se engajar, porque é isso que vai te ajudar a ser um cidadão melhor. Então, pense dessa forma. Aí, seguindo, vimos o nosso triângulo da formulação. Agora a gente entra nos eixos. Por quê? Porque eu tenho um tema, preciso saber, meu Deus, eu já defini a minha tese, mas que repertório eu vou utilizar para defender essa tese? Você vai identificar se aquele tema que a banca te deu está no eixo político-social, está no eixo meio ambiente, saúde, educação. Quando você identifica qual eixo, pode ser um, pode ser dois, quando você identifica qual é o eixo, você já tem na sua cabeça os repertórios que podem ser utilizados. Olha que prático, gente. Imagina lá no seu momento do planejamento textual e para. Se você não viu o vídeo do planejamento textual, corre lá e assiste. Você não pode perder essa, hein? Vou deixar o link aqui embaixo. Você já sabe o que vai usar de repertório. Lembra? Tese, tese, ar, conclusão. Se você não lembra disso, volta lá no nosso vídeo de planejamento textual, hein? Quando você for formular esse planejamento, você identifica o eixo. Identificou o eixo, já sabe exatamente o que você pode usar de repertório. É muito prático, né? Dá uma satisfação. E é por isso que é o 7 do sucesso. Porque não tem como dar errado. A não ser que você não coloque isso no caderninho da redação, pare de assistir as minhas aulas, aí não, né? Não pode. Tem que me acompanhar aqui, porque vai ter sempre conteúdo de valor para você tirar um notão na sua redação e ser aprovado no seu concurso, no seu vestibular. Então vamos lá. O eixo político-social. Gente, esse eixo ele é coringa. O que eu quero dizer com isso? Ele engloba problemas políticos e problemas sociais. Quais problemas então, Catarina? Quais são os tipos de tema que eu posso utilizar o eixo político-social? Quando eu tiver algo que aborde a desigualdade social no país. Lembra da fome que a gente viu no vídeo anterior? Pois é, a fome é um problema de desigualdade social. Então ela entra nesse eixo. Dignidade da pessoa humana. O que é isso? Como vocês sabem, né? Advogada que sou, não posso deixar o direito de lado nunca. Dignidade da pessoa humana é o que a gente encontra lá na Constituição Federal, no artigo 5º. E eu sei que você adora citar a Constituição como um repertório, como um argumento. Pois é, então, a dignidade da pessoa humana é exatamente quando você tem temas que vão se referir a uma melhoria de vida, temas que vão se referir à justiça social, tudo entra aqui, ao direito à educação, ao direito à saúde, à moradia, tudo entra em dignidade da pessoa humana. Políticas públicas de saneamento, educação, transporte, muito importante também, fome, como eu disse para vocês no início desse eixo. Quais são os tipos de repertório, então, que eu posso utilizar, Catarina, quando eu estiver em um eixo político-social? Vamos lá. A obra Escravidão, do Laurentino Gomes. Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro. Esse livro é fundamental. É um livro que eu recomendo que todos leiam, todos, não tem exceção, todo mundo tem que ler o Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro, que é incrível. Se você ainda não conhece, depois que você assistir a esse vídeo, vai lá no Instagram, procura e começa a seguir nas redes sociais, porque ela tem um conteúdo que acrescenta na vida das pessoas. Então, fica a dica. A obra 1808, do Laurentino Gomes. Essa obra ela é muito importante, assim como Escravidão, porque em 1808 você consegue compreender como foi o nosso processo de formação, a chegada da família real aqui para o Brasil, o que mudou. E muitas dessas coisas vão justificar a nossa vida hoje. Fantástico, né? Pois é.
Quando você lê, você vai perceber que não é tão fantástico assim, porque se a gente passa por certas dificuldades, está associado a esse período aqui. Mas é bacana porque você aprende. E, gente, conteúdo é a melhor coisa que existe. Em uma conversa, você saber dialogar, você saber falar, se portar, você saber escrever, isso não tem preço. Ninguém tira o conhecimento de você. Por isso, estude, aprenda, se dedique, porque o que você conquista por meio do seu conhecimento, do seu esforço, ninguém tira. Eu espero muito que esses vídeos, que essas aulas possam te incentivar a isso, a ler, a procurar se informar. Não tem preço. Saber o que está acontecendo, saber a realidade, você se torna uma pessoa mais consciente. Outra obra, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, O Povo Brasileiro. Essas duas obras aqui são obras de fundação da nossa sociedade. E é interessante que vocês leiam, principalmente para quem gosta do sociólogo Gessé Souza, que vai citar essas obras aqui no texto dele. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e aqui eu trago literatura para vocês com essa obra maravilhosa, dessa autora incrível, que também é outra que vocês precisam acompanhar. Em Olhos d'Água você encontra uma crônica chamada Maria. Essa crônica, uma vez eu li em sala de aula com as minhas alunas, no curso do LICOM da UERJ, curso de Línguas para a Comunidade. Praticamente todo mundo chorou na aula de tanta emoção, de tanta realidade que você encontra nas palavras dessa crônica. Então, assim, é outra coisa também que não tem preço, é você se emocionar a partir da literatura. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que também é outra obra interessante quando a gente fala do eixo político-social, e é outra super autora também, que vale a pena vocês conhecerem. As obras vale a pena vocês buscarem, tá bom? Eixo econômico. No eixo econômico, nós vamos englobar aspectos financeiros, distribuição de recurso, desenvolvimento econômico e estrutural do país. Então, nós temos temas como a Seguridade Social, que é a Previdência, desenvolvimento profissional, geração de emprego, desenvolvimento do país. Nesse eixo, quais são os repertórios que a gente pode pensar? O Bolsa Família, aumento da inflação no país, são dois temas atuais, então é interessante que vocês falem disso. No eixo meio ambiente, nós vamos ter aspectos que englobam a sustentabilidade, políticas de proteção ambiental, qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa em qualidade de vida, lembra lá daquela questão que eu falei, do uso excessivo das redes sociais. Isso faz com que a nossa qualidade de vida caia. Esse uso excessivo das redes sociais, ele é prejudicial em outros aspectos também, que a gente vai abordar mais pra frente. Quais são os exemplos de tema? O que esteja ligado a desmatamento, proteção ambiental, saneamento básico, educação ambiental, crise hídrica, questões relacionadas à fauna, flora, queimadas. Recentemente, esses acontecimentos drásticos que nós temos visto a respeito da queimada no Cerrado, o desmatamento da Amazônia, tudo isso vai entrar aqui. As questões também envolvendo os índios, esses aspectos também entram no eixo meio ambiente. Exemplos de repertório, vocês podem falar da COP26. Essa menina aqui maravilhosa, líder indígena, Tichai Suruí, eu espero que eu esteja falando certo, mas eu acho que é isso mesmo, Tichai Suruí. Ela é uma indígena brasileira, ela é uma líder, na verdade, de representação dos indígenas, e ela discursou na COP26. Eu sugiro que vocês busquem, inclusive no YouTube, o vídeo do discurso dela, porque vale a pena assistir. Ela trabalha na Associação de Defesa Etnoambiental, e é bacana entender isso aqui porque, se não me falha a memória, ela é estudante de Direito e já está extremamente engajada com a causa dela, com a causa da ancestralidade dela. Isso é fantástico. Ela está sendo vista e apoiada por diversos países, então é bacana vocês conhecerem,
porque é uma liderança, ela é uma ativista, e é interessante trazer isso no texto de vocês, caso caiba o eixo meio ambiente. As queimadas, como eu havia dito, aumento do desmatamento da Amazônia. Vocês podem procurar essas notícias e colocar nesse caderno de repertório, nesse caderno dos eixos. Por quê? Quando vocês procurarem as notícias, vocês já vão colocar lá a fonte. Se tiver algum dado, você também coloca. E vai revisitando esses dados no decorrer dos dias. Porque é isso que vai te ajudar a assimilar esse conteúdo. Vou fazer a redação que a professora passou. Pega o caderno de repertório, caderno de eixos e vai escrevendo a sua redação folheando esse caderno. Professora, mas isso não é ruim? Não. Enquanto você está treinando em casa, faça com apoio. Quando você for fazer simulado, aí você faz sem o caderno. Combinado? Vamos fazer esse trato? Quando você for fazer a sua redação, pega o seu caderno de repertório ou de eixo, como você quiser chamar. Vamos chamar de caderno do 7 do sucesso. Pega o seu caderno do 7 do sucesso e faz a redação ali com ele. Terminou? Depois que você receber a correção da redação, veja o que foi bom, o que não foi, veja se o seu repertório ficou adequado, se não ficou. À medida que você for conhecendo novas histórias, lendo novas notícias, quanto mais você fizer isso, mais repertório você vai acrescentar lá no caderninho. Não deixa de colocar novas informações. Combinado? Nosso trato, hein? Eixo violência. Esse eixo vai englobar aspectos de violência doméstica, violência social, segurança pública, e aí nós podemos citar a violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o idoso. Esses dois aqui são temas que o Enem pode cobrar com certeza na prova. Falta de segurança pública, violência escolar. Exemplos de repertório. Lei Maria da Penha. Uma pesquisa do Datafolha, que é 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil. É interessante vocês pensarem nisso aqui também. As taxas de feminicídio, que infelizmente são altas no nosso país. A obra A Elite do Atraso, do G.C.A. Souza, que vai explicar bem essa parte do porquê nós hoje enfrentamos alguns problemas ligados à falta de segurança pública. A obra Escravidão, do Laurentino Gomes. Perceba que algumas se repetem. Isso também é bom. Corra, esse filme aqui da Netflix. Se você ainda não assistiu, assista, porque vale muito a pena. É uma crítica social. A Cor Púrpura tem um livro e tem o filme. O filme vocês conseguem encontrar no Globoplay. É um filme ótimo, que vocês vão enxergar como era a sociedade racista dos Estados Unidos no início do século passado. Extremamente interessante vocês assistirem ao filme ou lerem o livro, ou os dois, melhor ainda. O livro eu não tive a oportunidade de ler, mas o filme eu assisti. É muito triste porque nele também você consegue perceber a violência contra a mulher. Então são dois aspectos que se juntam ali. A violência contra a mulher e a questão racial. Dois Estranhos. Esse curta aqui do Netflix não tem justificativa para você não assistir. São o quê? 15, 20 minutos de filme em que você percebe uma crítica social extrema e que se refere ao acontecimento da morte do George Floyd. Então é bacana você ver para ter uma noção de abordagem da polícia. Assista, senão eu vou dar spoiler, até porque é um curta, então é bem rápido. O rapaz, ele vive o dia da morte dele diversas vezes e tenta escapar da morte. Em 20 minutos você consegue perceber uma crítica social que não acontece apenas nos Estados Unidos, ela também acontece aqui no Brasil e em outros países que, infelizmente, são racistas. E aqui no Brasil, então, nem preciso afirmar isso para vocês, porque o nosso país, ele tem um racismo estrutural, um racismo enraizado, e quanto mais vocês vão assimilando esses conteúdos, mais vocês vão tendo uma percepção da nossa estrutura social. Isso é fundamental para você escrever um bom texto, porque você vai ter uma visão crítica
da realidade. Nem tudo são flores. Acorde para a vida, se informe, porque você precisa disso para tirar uma nota boa na sua prova de redação e para ser um cidadão ativo, né? Não é só uma questão de, ai não, porque eu preciso tirar um notão na redação. Isso também. Mas para você ser um cidadão que pensa, não apenas que recebe informação, só processa e é isso. Não vamos sair desse automático, passar a analisar os conteúdos e criticar e ter uma visão da vida ativa, ok? Debater, questionar, por que isso é assim? Formule as suas próprias opiniões para que as pessoas não coloquem as opiniões delas na sua vida e você apenas reproduza, ok? Não seja um mero reprodutor de ideias, crie as suas próprias. Combinado? Então, fundamental, assista porque vale a pena. A Cidade do Sol é um livro desse autor, Khaled Hosseini, não sei se eu estou pronunciando certo. Vai falar a respeito da violência também, principalmente contra a mulher, em países em que as mulheres não têm voz, elas não têm direito. Então ele conta a história das mulheres que vivem no Afeganistão. Ele tem 2 protagonistas e eu aconselho que vocês procurem e leiam, ou então vejam um resumo, porque vale a pena. É uma obra que traz uma visão a respeito de uma realidade que nós não conhecemos muito bem. E ter contato com realidades e com culturas diferentes também te ajuda a formar as suas próprias opiniões. Próximo eixo, tecnologia. Esse eixo vai englobar o avanço tecnológico, acesso a novas ferramentas inovadoras, desenvolvimento científico. Vamos tirar esses novos aqui para não ficar redundante, né? Acesso a ferramentas inovadoras, desenvolvimento científico, pesquisa, tudo vai entrar aqui no eixo tecnologia. Então, consequências do avanço tecnológico, investimento científico, é quando o governo bota ali a mão no bolso e investe em ciência, coisa que infelizmente a gente não tem visto, né? Redes sociais, a propósito, um governo que não investe em nada, só em leite condensado. Exemplos de repertórios para o eixo da tecnologia. Dilemas nas redes, outro documentário da Netflix essencial, vale a pena assistir. A obra 1984, do George Orwell, tem o livro e tem filme. Na Amazon Prime tem um filme genial, do 1984, ele é colorido, não é preto e branco, então é bem mais bacana do que está disponível no YouTube gratuito. E como eu li a obra e assisti ao filme, posso dizer, ele é bem fiel em relação ao que está no livro do George Orwell, vale a pena assistir. É uma crítica social, uma crítica à tecnologia, uma crítica à questão da educação. Ele também cabe, esse 1984, ele também entra no eixo político-social, para vocês terem ideia da profundidade dessa obra. Outro exemplo, a recente queda das redes sociais. Gente, essa queda do WhatsApp, Instagram, Facebook mostrou perfeitamente o quanto a nossa sociedade é dependente das redes sociais até para vender. A estimativa de perda desse período que as redes ficaram sem funcionar foi bilionária. E eu tô falando de dólar, não é nem de real. Pra vocês terem noção do quanto a nossa economia está amparada na tecnologia. Aliás, vou além, nas redes sociais. Olha que surreal isso. Então isso vocês também vão encontrar aqui um pouquinho em 1984, porque ele vai falar a respeito da grande tela que fiscaliza e monitora o corpo social. Eixo saúde, ele vai contemplar os investimentos em saúde, o desenvolvimento do SUS, problemas de saúde pública, saúde mental, alimentação, saneamento básico. Quais são os exemplos de temas? Algo que fale a respeito do SUS, do investimento em saúde pública, questões de saúde mental, falta do mínimo básico versus a qualidade de vida, doenças, pandemias, vacinação, isso é importantíssimo. Você já se vacinou? Eu espero que sim. Eu já tomei as 2 doses. Vacina boa é vacina no braço. Então, eixo saúde, a questão da vacina entra aqui. Outro, quais são então os exemplos de repertório? O Alienista, do Machado de Assis, dados da OMS e do Ministério da Saúde,
Exemplo histórico, a revolta da vacina, que enfatiza esse problema de saúde pública e ciência. Falta de médicos, sim, nós estamos passando por um momento de falta de médico, e essa é uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina e do IBGE. A superlotação dos hospitais públicos, também temos notícia aqui. Então procure essas duas notícias para vocês lerem na íntegra. Isso vai ajudar na formulação das ideias e do conteúdo para você colocar no seu caderno de redação. E, para nós finalizarmos, o eixo que eu mais gosto, lógico, é o eixo da educação. Esse eixo vai contemplar investimentos em educação, cidadania, desenvolvimento, acesso à cultura, leitura, espaços de lazer. É maravilhoso. O eixo educação é um eixo que tem que ser muito bem estudado pela gente, porque vale a pena. Acesso à leitura e à cultura, direito ao lazer, acesso à educação básica e superior, investimento em políticas públicas educacionais, todos esses aqui são possíveis temas do eixo educação. Quer ver um exemplo? Quando o Enem trouxe a questão de Libras, caberia aqui, porque o acesso, para você poder entender como que isso funciona, a parte da educação especial, entra aqui. Quais são exemplos de repertórios, então? Nós vamos ter Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tem uma passagem do personagem principal, Fabiano, falando do quanto ele se sente um bicho por não conseguir expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, por não conseguir colocar em palavras. O que significa isso? A falta de acesso à educação, a falta de oportunidade para estudar. Obras do Paulo Freire, nosso maravilhoso educador Paulo Freire. Mário Sérgio Cortella, que esse texto, Para que serve o saber, vocês encontram na página dele. Tá lá, gratuito, não vai pagar nada. Leiam, porque também vale muito a pena e é outro repertório para vocês colocarem no caderno de redação de vocês. Outro autor maravilhoso, que é o Leandro Carnal, essa obra Todos contra Todos, eu tenho. É uma obra fantástica, que vale a pena você ler. É uma obra pequenininha, vai te dar também um conteúdo bem interessante para esse eixo educação. Dirceu Souza, que eu falo, adoro os textos dele, adoro as obras dele. A Constituição Federal, lembrando que no nosso artigo 5º nós temos lá expressamente que a educação é um direito de todos, é um direito. A educação é um direito público, subjetivo e inalienável. Ai, bonito. O que eu quero dizer com isso? Direito público é um direito de todos, subjetivo é um direito que todos nós temos. Nasceu, tem direito à educação. Inalienável por quê? Porque eu não posso vender, não posso... deixa eu vender aqui o meu direito à educação, não quero não posso. É inalienável, é um direito e uma garantia que todos nós temos, independente da idade, independente da fase da vida, todos nós temos direito à educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai corroborar o que eu acabei de dizer, ela vai reforçar exatamente isso e vai estruturar os investimentos na área de educação, como que vai ser estruturada a escola, tudo isso vocês encontram aqui. Mas não precisa ler não, tá? Lei de base, não precisa ler. É só para vocês terem ideia de que já existe uma legislação que aborda a respeito da educação. Porque às vezes numa proposta de intervenção do Enem, vocês colocam lá, criar uma legislação que torne a educação essencial para todos os seres humanos. Nós já temos. Você vai comer mosca se você disser isso. Não pode. E outra obra muito boa é o Fahrenheit, do Ray Bradbury. Essa, não sei se eu falei certo, eu te adoro falar um negócio assim em inglês, né? Mas é que eu fico nervosa quando eu vou falar inglês ao vivo, aí eu fico tímida, entendeu? Eu queria ser aquelas pessoas que falam assim, deixa eu entrar no meu Instagram. Deixa eu te mandar uma mensagem no Facebook. Eu não consigo ser essa pessoa, eu dou uma travadinha. Então, nessa obra aqui, Fahrenheit 451, vou falar em inglês. Fahrenheit 451. Vou cortar isso. Mentira, não vou cortar, que eu vou deixar meu mico aí pra vocês. Nessa obra aqui, ele fala a respeito da queima dos livros. Imagina, gente, uma sociedade que queimava livros. Não é a nossa atual, não, é a da obra. Parece, né?
ultimamente assim, meio misterioso, de repente o governo resolve queimar uns livros aí na escuridão. Não, é uma obra. Pois é, para vocês terem uma ideia de como a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, não sei. Essa obra também é muito boa, que fala a respeito dessa queima de livros. Por que um governo iria desejar queimar livros? Não vou te dar resposta, porque você já sabe. Qual é a conclusão que a gente chega, então, depois dessa aula? Que a partir desses eixos você vai ter conteúdos coringas, conteúdos que você consegue adaptar e colocar em qualquer texto. Isso vai te ajudar a já ter uma ideia de qual repertório, de qual contextualização você pode utilizar. Você chega para fazer a prova mais confiante, mais preparado. Você pensa assim, eu já sei que pode vir o tema que for. Eu tenho um eixo comigo que vai me ajudar e vai me amparar nessa necessidade. Então, eu espero que você tenha entendido bem como que isso funciona. Então, você vai combinar a sua tese com esse eixo. E agora, eu deixo uma mensagem para você. É da sua responsabilidade alimentar o seu caderno de eixos. E eu trouxe aqui, lógico, um exemplo de como que isso fica. Dica de como você pode estruturar esse caderno. Você vai escrever lá o nome do eixo. Eixo ambiental. Quais são os temas que o eixo ambiental aborda? Política ambiental, sustentabilidade, saneamento básico. Quais são os repertórios que eu posso utilizar para esse eixo? A atuação do Brasil na COP26, os dados da ONG WWF Brasil sobre desmatamento. Só que aí você vai colocar aqui o dado, tá? Qual é esse dado? Você vai colocar aqui. O artigo 5º da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana, porque é um direito de todos nós, é um direito termos um meio ambiente saudável e equilibrado, sustentável. A lei do saneamento básico, e aí aqui nós temos um dado, 48% da população brasileira não tem saneamento básico. Não sou eu que estou dizendo, esta notícia está no site do Senado. Terminou a nossa aula? Vai lá e procura essa informação para você colocar tudo direitinho no seu caderno do 7 do sucesso. Outro exemplo, quando a gente tem um eixo educação, você vai vir aqui e colocar quais são os possíveis temas. Repertório, a educação como fonte de liberdade, do educador Paulo Freire. A baixa qualidade do acesso à educação como ferramenta política para restringir e dificultar o progresso social. Quem disse isso? O sociólogo G.C. Souza, na obra A Elite do Atraso. Faça pequenos resumos dos livros que você leu. Resuma assim um período, algo de 3, 4 linhas, que você vai conseguir assimilar aquela ideia da obra lida, da notícia lida. Restringir a educação é uma forma de impedir a formulação do pensamento. De onde eu tirei essa ideia? Da obra 1984. Percebeu? Em um período, eu resumi ali uma das ideias da obra do George Orwell. Isso é um repertório que eu posso utilizar na minha redação. Então, você não pode esquecer de adicionar sempre a fonte dessas notícias, revisar constantemente os repertórios. A gente fez um trato. Vai fazer sua redação? Leva o caderninho. Por quê? Nesse momento você pode consultar. Só não vai consultar quando? Quando for fazer simulado. E estar sempre inserindo novas informações. Agora é a sua vez. E como eu sempre digo, pode produzir o texto e envie aqui para mim, alunosdaborges@gmail.com. Vou ter um prazer de olhar sua redação e te ajudar, indicando algum caminho, falando o que você precisa ler, melhorar. Vamos juntos! Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. E se você ainda não assistiu o vídeo do planejamento, se você ainda não assistiu ao vídeo do planejamento textual, volta lá e assiste, hein? Não quero saber de aluno meu que não sabe planejar o texto. Pelo amor de Deus. Vamos juntos que eu tô com você rumo à sua aprovação. Tchau, tchau!